Esse governo está passando por um tremendo de um vexame. Governo que não tem popularidade, não tem articulação política e está perdendo o apoio, inclusive daqueles que deveriam ser os seus próprios militantes. E como eu mostrei pra vocês lá na reunião do G7, onde o Lulu deveria ser o cara amado por todos, ele ficou completamente isolado, demonstrando o seu fracasso político. Mas nada disso que eu mostrei pra vocês é pior para o Lulu do que ver o seu maior inimigo sendo um sucesso absoluto. Bolsonaro, que foi recebido por uma multidão e homenageado com um grandioso espetáculo de música e fogos lá na festa do Peão de Americana, em São Paulo. Junto com Bonoro estava também o Tarcísio Freitas, governador de São Paulo. Esse mesmo que o Lulu tentou se aproximar, tentando causar algum desconforto entre Bolsonaro e Tarcísio Freitas. Mas como tudo que o Lula toca fracassa, é claro que a relação entre Tarcísio Freitas e Bolsonaro só aumentou mais ainda. E aqui no Brasil, a gente sabe muito bem que a tal crítica não é muito bem recebida por algumas pessoas lá de cima. Pois é, esse obstáculo funciona só para nós meros mortais, que não tem muito lá o que fazer. Mas tem gente muito grande e poderosa no mundo que resolveu criticar. Elon Musk, que voltou a falar sobre o Brasil e acabou de afirmar que as maquininhas eletrônicas que contam voto aqui no Brasil devem ser eliminadas devido ao risco de serem hackeadas. Segundo o próprio bilionário, ele disse que deve eliminar essas maquininhas, já que o risco de serem hackeadas por humanos ou por inteligência artificial, embora que pequeno, ainda acontece e existe o risco. Bom, segundo algumas autoridades, no Brasil não há qualquer possibilidade que isso aconteça, a ocorrência de fraude. Bom, pelo menos é o que disse a Justiça Eleitoral e o Tribunal de Contas da União. E assim como o Twitter Files, que o Elon Musk, o bilionário, colocou todas as provas na mesa e enviou lá para o Congresso nos Estados Unidos, será que também temos algumas provas aí em relação às maquininhas eletrônicas? Vamos ver. E o que falar do governo do Lula, que se elegeu com votos de pobre esperando picanha, e quem mais está ganhando picanha é os bancos e bilionários. E algo que acontece no Brasil é um cenário de recorde histórico dos bancos brasileiros, já que no primeiro ano da administração desse governo de esquerda do Lula, os bancos viram lucros recordes líquidos saltarem para aproximadamente 144 bilhões de reais. Esse que é um aumento de um pouco mais de 4% em relação aos 139 bilhões lá no ano anterior. Mas não se engane, porque são apenas alguns privilegiados que estão muito próximo do governo, porque o resto da maioria está saindo desse país. O Brasil que não é mais interessante para as grandes empresas e empresários do mundo. É isso que foi dito por um escritório especializado na área e um dos mais respeitados do Brasil e do mundo. Segundo o renomado escritório de advocacia Pinheiro Neto, que é localizado lá em São Paulo, o Brasil saiu do radar dos maiores empresários mundiais. Mas agora eu vou resumir o Brasil para vocês. O brasileiro trabalha igual um condenado, com as mínimas condições, tudo isso para receber um salário mínimo. Aí vem um grandão lá em cima, servidor público, que recebe mais de 30 mil reais por mês de dinheiro público. E trabalha poucas horas para isso. E no final ele critica você, que trabalha igual um condenado, dizendo que você não trabalha, que o seu trabalho não é trabalho. Basicamente o que foi dito por Flávio Dino, o indicado de Lula para o STF. Ele que criticou o enquadramento do trabalho de entregadores por aplicativo como atividades de empreendedor. Flávio Dino que disse que ter uma bicicleta e colocar um isopor nas suas costas e sair pedalando não é empreendedorismo, não é trabalho. Bom, se isso aí não é empreendedorismo, não deveria cobrar imposto, né? Mas isso aí é outro assunto. Aí você me quebrou, né? Tem gente no Brasil que abandonou o seu casamento para ficar com a amante, mas parece que esse relacionamento não deu lá muito certo. Que saudade do meu ex. A alta cúpula militar do exército está expressando o seu total descontentamento com esse governo do Lula. As forças armadas que estão até planejando dar uma resposta dura à investida do governo do Lula ao tentar taxar a previdência dos militares.
Os militares que são contra a revisão do sistema de proteção social dos militares do Exército. Isso como parte nas medidas de ajuste fiscal que o governo do Lula está tentando aplicar. E esse crescente desconforto entre os militares e o governo do Lula está aumentando mais ainda, já que essa decisão está ganhando força e possivelmente os militares serão atingidos. Ah, mas como se isso fosse o único problema dos militares. Outro problema é o subprocurador-geral do Ministério Público. Esse é o Lucas Furtado. Ele que apresentou uma representação para que a corte avalie o sistema de proteção das famílias dos militares e o impacto nas contas públicas com pensões de filhas de membros das Forças Armadas. Segundo a avaliação, isso é um privilégio específico do sistema militar, intensamente criticado pela distorção e situações fictícias que ainda hoje induz. Ou seja, se abre um grande caminho para que regalias do exército sejam extintas. Tudo isso para salvar o nome do governo, que está afundando o Brasil e as contas públicas. Esse governo que, na tentativa desesperada de não cair, está arrumando mais inimigos ainda. Não é à toa que o governo acabou de bater uma desaprovação histórica de mais de 70% no Centro-Oeste. Isso segundo uma nova pesquisa que foi divulgada pelo Instituto Atlas Intel. Pesquisa essa que demonstra que o Lula aumentou mais ainda a sua reprovação. Só para você ter uma noção, cerca de 70% das pessoas lá no Centro-Oeste não apoiam esse governo. O detalhe mais triste é que ainda a maioria das pessoas no Nordeste apoiam o governo. Justo essa região, que foi a que mais teve impacto negativo por conta do próprio governo que eles apoiam. Mas mesmo assim, a reprovação do Lula aumentou no Nordeste, com cerca de 27,2%. Não há diferença no Brasil para onde vão, né, os nossos movimentos migratórios no Brasil. Geralmente, ou melhor, são do Nordeste para o Sul, Sudeste, Centro-Oeste e muito pouco para o Norte. Então, a grande massa de pessoas que se movimentam no Brasil são dos 9 estados do Nordeste para outros estados. Mas por que isso? Ninguém quer deixar sua terra natal. Eu reagi muito quando saí de Eldorado Paulista, uma cidade pequena, para ir para Campinas, cursar a Escola Preparatória de Cadeia do Exército. Eu reagi muito. E aí, também é igual. Ninguém quer deixar o seu sertão, a sua Teresina, seja lá a cidade que for, mas vai por necessidade. E por que tem necessidade maior a região Nordeste? Porque quem administra vocês há 20 anos é a esquerda, é o PT, é o PCdoB, é o PSOL, são esses partidos de esquerda que vivem do capitalismo, os seus líderes, né? Mas preferem para vocês, mais humildes, o socialismo e até mesmo o comunismo. Então, o que está errado aí é a classe dirigente, né? A elite rica, dirigente desses partidos, que condenam vocês a viver numa situação mais difícil, inclusive nega a vocês uma educação de qualidade. As melhores educações do Brasil estão nos estados aqui do Sul e Sudeste. E a pessoa educada, ela vence a barreira da pobreza e ela vai criar sua independência e ser feliz economicamente. Então, essas escolhas, que são voluntárias, que se faz de 2 anos no Brasil, é que condena a maior parte da região Nordeste, a situação econômica é difícil. Então, as escolhas interferem no futuro das nossas vidas, né?